Em tutoriais anteriores, aprendemos a retirar o fundo da imagem através da ferramenta Varinha Mágica, o que só era eficaz com imagens cujo fundo é a cor branca. Mas nem sempre temos este tipo de imagem. É possível retirar o fundo de qualquer imagem, não importa o quão detalhado ela seja, e faremos isto através da ferramenta Caneta. Antes de dar início à aula, inicie o Photoshop CS5 e abra o arquivo que será editado usando o comando Ctrl+O. Clique sobre a ferramenta Caneta. Na barra de opções dessa ferramenta são apresentadas as seguintes opções. Para que a ferramenta Caneta seja utilizada como objeto de seleção e não de desenho, clique sobre a opção Demarcadores. Antes de iniciar a seleção, clique sobre a ferramenta Zoom e aproxime a seguinte área da imagem. Clique outra vez sobre a ferramenta Caneta para acioná-la novamente. Clique sobre uma área desejada para criar o primeiro ponto da seleção, bem próxima do cabelo. Agora clique sobre outro ponto indicado, mas deixe o botão do mouse pressionado de forma que se consiga fazer uma curva na seleção. Utilize o mouse para cima e para baixo para encontrar o melhor caminho, para que o cabelo seja selecionado, evitando ao máximo a área do fundo. Repare que ao clicar sobre o segundo ponto da seleção, é apresentada uma linha onde se pode indicar o ângulo de inclinação da curva. O ângulo de inclinação da ferramenta deve acompanhar o contorno do objeto selecionado. Como tinha dito num vídeo anterior, sempre que o ângulo de inclinação estiver fora da área do objeto, deixe a tecla Alt pressionada e clique no ângulo de inclinação desejado. E com o mouse pressionado, arraste o ponto para o caminho correto. Após, libere o mouse e a tecla Alt. Utilize as teclas Ctrl Z para desfazer a última operação realizada, mas observe que este processo só volta para a última etapa e não mais. Para desfazer mais de uma seleção, utilize o atalho Ctrl Alt Z. Para mover a imagem e continuar a seleção, utilize a barra de espaço, a ferramenta mão. Desta forma, deve-se contornar toda a área que se deseja selecionar. Todos os detalhes da imagem devem ser contornados. Observe que este é um trabalho de muita paciência, e não se preocupe se não conseguir um trabalho muito perfeito neste momento. Não desista e treine bastante, pois a proximidade da perfeição é atingida com a resistência. Depois de tudo contornado, o último ponto deve ser exatamente em cima do primeiro ponto colocado, para assim fechar a seleção desejada. Note que todos os pontos serão convertidos em uma única linha. Clique sobre a ferramenta Zoom e selecione a opção Ajustar a tela. Para transformar este caminho em uma seleção, clique novamente sobre a ferramenta Caneta e após clique com o botão da direita do mouse sobre a área interna da seleção. Na janela que se abre, selecione com o clique a opção Criar Seleção. Uma nova janela será apresentada, a janela Criar Seleção. Nela, as configurações devem ser amostradas no vídeo. Clique no botão OK. A opção Raio de Difusão define o número de pixels a partir da seleção que será usada para o esfumaçamento. Quanto maior este número, maior a área de esfumaçamento. Observe ainda que todo o caminho virou uma seleção. Caso a tecla Delete seja pressionada, o que será excluído será a seleção e não o fundo. Para que isto não ocorra, deve-se inverter a seleção para que o fundo seja selecionado. Para inverter a seleção, clique sobre o menu Selecionar e após clique sobre a opção Inverter, ou ainda utilize o atalho Ctrl Shift I. Repare que todo o fundo foi selecionado. Para excluir o fundo, esta camada deve estar destravada. Clique duas vezes sobre a camada Plano de Fundo e lhe dê o nome de camada original. Após, clique no botão OK. Pressione a tecla Delete para excluir o conteúdo selecionado. O resultado apresentado deverá ser o mostrado no vídeo. Observe com atenção e o compare com o resultado de sua tela. Pressione as teclas Ctrl D para desativar a seleção. Abra o local do arquivo onde se encontra o fundo da sua imagem. Mova o fundo para a imagem recortada. Clique sobre a ferramenta Mover, logo em seguida clique onde se encontra o título do arquivo e arraste para debaixo do título da imagem recortada. Depois clique sobre a imagem que será movida e arraste até a figura recortada. Em seguida feche a imagem que foi movida. Para finalizar, arraste a camada original sob a nova camada e redimensione o fundo da imagem. Por último, salve as modificações feitas no documento. Não se esqueça de se inscrever no canal e favoritar o vídeo.